ouvir até ao fim, até 2 ou 3 horas, mas temos que depois colocar questões ao Manuel Maria Carrilho. Marcelo Pinho, 5 minutos. Política, século XXI. Para falarmos da política para o século XXI, temos de pensar um bocadinho na história do que foi a política, e principalmente no século XX, com a monarquia, depois a Primeira República, o Estado Novo e depois a Terceira República. E aquilo que nós vimos neste último quarto século foi um péssimo exemplo da forma como se governou o nosso país, e falo de Portugal. De facto, nós tivemos governantes que governaram o país gastando mais que aquilo que recebem. E, portanto, é impossível nós gerirmos a nossa família, uma associação, uma empresa, gastando mais que aquilo que recebemos. E a política para o século XXI que eu desejo é a do Estado e de governantes que se preocupem com os atos de governação e que façam a gestão como se fosse a sua própria casa, como se fosse a sua própria empresa. Depois também temos observado no último quarto século, numa atitude dos nossos governantes, e isto vem crescendo, de uma preocupação demasiado alta pelo marketing político e pela imagem que dão. Parece-me que os nossos políticos preocupam-se muito menos com o trabalho e muito mais com a imagem e com o marketing. Quando nós nos preocupamos com isto, é óbvio que nos esquecemos de outras coisas. Isto não se tem passado só com este governo, tem sido com os sucessivos governos, mas parece-me que vem crescendo. Parece-me que isto vem cada vez mais. E a política que eu gostava para o século XXI era, de facto, de governantes que se preocupassem muito mais com o trabalho e muito menos com a imagem. Muito mais com as pessoas e muito menos com as grandes obras e com as placas que ficam com o nome deles. Parece-me que isso é que era importante e essa era a política que eu desejava para o século XXI. Os valores que eu proponho para o século XXI, ou que eu entendo que seriam razoáveis, é o rigor financeiro, é a transparência, que há muito pouca, é o mérito na governação e a responsabilidade dos nossos políticos. E estes valores são transversais, não têm nada a ver com direita e com esquerda. Eu entendo que os conceitos de direita e esquerda foram muito importantes num certo período da história, mas hoje já nos dizem muito pouco. Parece que já estão ultrapassados. Como disse o Manuel Maria Carrilho, eles foram-se alterando e hoje penso que estão caducos. Já não nos dizem muito pouco, as pessoas já não se identificam. Há coisas boas à direita, há coisas boas à esquerda, mas nós temos que ver a sociedade como um todo e eu acho que esses deviam ser os valores para o século XXI. Deixem-me só terminar isto aqui já. Depois falámos que partidos para o século XXI. E nós, no nosso sistema atual, eu não vou esconder que faço parte do novo partido político. Hoje em dia, em Portugal, há 2 novos partidos políticos que nasceram este ano. E, de facto, nós fazemos a pergunta: há espaço para novos partidos políticos? E se eu perguntar à plateia, com certeza que a maioria me responderá: não há espaço para novos partidos políticos. Porque, de facto, os partidos que existem estão demasiado integrados, influenciam demasiado o sistema. Estão metidos até nas empresas privadas. Nós apercebemos há pouco tempo atrás que até nas empresas privadas os partidos políticos existem. E depois servem muito para servir as clientelas, passa a redundância. Os partidos deviam se preocupar muito menos com a militância. Deixem-me só terminar. Deviam se preocupar muito menos com a militância, porque esse é que é o problema. É porque os militantes, eu ouvi há pouco um presidente de uma conselhia de um partido, que não interessa estar a referir o nome, e que dizia, elogiando o seu trabalho: eu consegui mais 300 militantes para o partido este ano, nos últimos 3 anos. E é aí que está o erro. Os militantes, o conseguir militantes, o querer muitos militantes, depois os partidos servem aos militantes. E, portanto, eu proponho que, para o século XXI, os partidos se preocupem muito menos com os militantes e muito mais com talentos que queiram participar da sociedade civil e queiram ajudar Portugal a crescer e a melhorar Portugal. E, para finalizar, que cidadãos temos para o século XXI? Eu gostaria só de fazer aqui um alerta. É que nós estamos a desautorizar muito os nossos formadores, os pais, os professores, os educandos, ou os educadores, aliás, e estamos a desresponsabilizar muito os nossos jovens, os adolescentes e as nossas crianças. E eu acho que aqui nós temos que ter atenção com a sociedade que estamos a criar para o futuro. Acho que devemos ter todos muita atenção. Temos que ter muita atenção na sociedade que estamos a criar para o futuro. Porque um dia podemos criar gerações que sejam irresponsáveis e que estejam poucos resistentes às dificuldades e elas virão aí. Eu teria mais algumas coisas para dizer, mas vou terminar aqui. De qualquer das formas, nós somos cidadãos do presente e também do futuro e podemos mudar alguma coisa se assim o quisermos. Obrigado por ter